Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Negócios de Família. E nós vamos bater um papo hoje para falar sobre um tema que é importante para todas as empresas, para as pequenas, para as médias, para as grandes, mas claro que nós vamos trazer o assunto para os negócios de família. Está aqui comigo o administrador, professor Fábio Ribas. Tudo bem, Fábio? Obrigado, tudo bem, Rogério? Prazer estar aqui com vocês. Da mesma forma. O Fábio, atualmente ele é coordenador de vários cursos lá na FSG, na Faculdade da Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Ele é conselheiro da Associação de Recursos Humanos, também lá de Caxias, a RH Serrana. Ele foi conselheiro, junto comigo, inclusive, lá no Conselho Regional de Administração. É, um bom tempo que a gente esteve junto lá. Enfim, muitas coisas que ele vai contar para nós. E é consultor, é professor. Mas, Fábio, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu quero pedir para tu contar um pouco da tua trajetória aí para as pessoas que ainda não te conhecem, te conhecerem um pouco mais. Claro. Então, ao nosso público, ao nosso ouvinte aí, né? Obrigado pela atenção de vocês, a disponibilidade, né, de parar esse tempo que é tão precioso hoje em dia. E a minha trajetória, ela começa... Essa trajetória profissional, eu comecei como office boy. Olha aí. Então, como um office boy. E toda a profissão a gente consegue retirar algo muito importante, um aprendizado que depois no futuro, com certeza, nós conseguimos compartilhar com o nosso assunto, que é gestão de pessoas. Então, eu comecei nessa trajetória, eu parei um tempo, fui servir o quartel. O quartel também foi uma trajetória profissional muito importante no que tange a organização, a disciplina. Tá? Logo depois, né, esse tempo parece que foi um dia ou outro, né, foram anos, né, de vida profissional. Eu comecei como help desk numa universidade, né, ajudava, arrumava os computadores e tudo mais, e comecei então a fazer administração. Eu queria muito estudar, comecei a administração. E onde é que tu estudou administração? Eu fiz na Universidade de Cruz Alta. De Cruz Alta. Olha que bacana, né? E comecei a fazer os estudos e surgiu uma vaga na área de RH, de estágio. E eu, prontamente, né, fazendo ensino superior, me candidatei e fui aprovado. Então comecei a minha carreira profissional, principalmente na área de gestão de pessoas mesmo, começou nessa época com o estágio. Por isso que eu vejo que é muito importante os estágios, né, para as pessoas que daqui a pouco não têm experiência e querem adquirir. E realizando o estágio, eu fiquei, acredito que um ano e pouco, e logo depois eu fui, então, efetivado e comecei a trabalhar, já estava trabalhando, obviamente, né? Comecei a trabalhar como colaborador no Departamento de Recursos Humanos, que na época também agregava o Departamento Pessoal. É que hoje eu entendo, quando a gente fala também de negócios de família, né? Tanto negócio... Quando o negócio é menor... aquele setor, aquele departamento agrega todas as funções, né? Isso é comum, o ouvinte que está me ouvindo sabe, e quanto maior for a sua empresa, sendo ela familiar às vezes e também não, ela vai ganhando uma estrutura, um corpo, e daí você vai conseguindo dividir. Olha, eu tenho só o RH e eu tenho um RH que cuida só de recrutamento e seleção, só de treinamento. Então ali eu fiquei aproximadamente uns 5 anos trabalhando só com a área de gestão de pessoas. E também, se me permite continuar aqui, né, Rogério? Não, por favor. Vou falando, né? Também tive uma grande experiência nesse momento, não só trabalhar com a captação, né, o recrutamento, a seleção, treinamento, desempenho, ponto, questões da folha de pagamento, que são as mais, assim, peculiares quanto à legislação, né? Eu também tive uma grande imersão de aprendizado na questão trabalhista, né? Porque às vezes aconteciam aquelas reclamatórias trabalhistas que o nosso ouvinte pode ter vivenciado algo em alguma empresa, em algum lugar, e não tem tamanho de empresa, né? É negócio de família ou não, ela pode acontecer. E eu trabalhei 1 ano especificamente nisso, e também foi um grande aprendizado legal daí da lei, né, da legislação. Porque muitas vezes, né, Fábio, às vezes o próprio profissional e a própria empresa não sabem que estão infringindo alguma regra, alguma lei. Já tive clientes que muitas vezes tiveram problema até com iluminação inadequada no ambiente, e aí numa reclamatória o funcionário acabou
recebendo insalubridade retroativa porque a iluminação diz, pô, eu nem sabia que tinha problema com a iluminação e tal. Então... Com certeza, e eu me lembro também desses fatos da empresa, ela tem... Aí o profissional, né, importante o profissional que está contigo ter esse conhecimento, saber se aquele ambiente é insalubre ou não, é perigoso ou não, né? Então isso acarreta muitas questões. E esse conhecimento aí recai sobre o RH, né? A pessoa responsável da gestão de pessoas. E hoje em dia eu vejo um grande problema que é a questão também dos danos morais, né, pessoal? Acho que comparando com muitos anos atrás e comparando com os anos atuais, nós percebemos que o pessoal está mais consciente daquilo que pode e o que não pode. Então, às vezes, a maneira como eu me porto contigo dentro da empresa, e se isso for um pouco mais público e de uma maneira desagradável, isso pode até gerar um dano moral. E a pessoa pode ser, mesmo estando na empresa, ela pode processar, né? Pode processar. Mas, Fábio, pensando nesse contexto, né, de gestão de pessoas, nós estamos no ano de 2024. O que é mais desafiador hoje, na tua percepção, assim, quando a gente enxerga para o universo dos negócios, o que tu percebe assim que está pegando mais forte hoje? Olha, claro que vai muito de percepção, né? Alguém pode concordar ou discordar comigo, mas o que eu vejo o empresário principalmente comentando comigo, porque hoje, né, a minha carreira hoje profissional na área de gestão de pessoas, ela está centrada principalmente na docência, mas eu vivencio muito com a associação, inclusive, de recursos humanos, os próprios colegas que estão nos departamentos estão lá comigo, e a própria sala de aula, né, o próprio aluno é um colaborador. E nos ensina muito, né? E acaba aprendendo e muito. Eu, particularmente, tenho 2 pontos assim que são cruciais hoje em dia. A parte, principalmente, do recrutamento de pessoas e a parte de gestão de conflitos. Né? Uma coisa distinta da outra. Hoje em dia a gente fala muito em desemprego, mas se você vai buscar um profissional qualificado, é muito difícil. E quanto mais operacional for a vaga, eu também vejo que existe uma dificuldade maior de encontrar o profissional. E daí é uma empresa, imagina uma empresa familiar. E aqui nós não estamos, acredito, falando de porte da empresa, se é pequena, se é média ou se é grande, porque esses 2 assuntos, eles caem para qualquer porte da empresa, de ramo familiar ou não. A própria instituição que eu trabalho hoje, ela foi já há um pouco mais de 10 anos atrás, ela era uma empresa só familiar. Hoje ela faz parte de um grupo maior, né? Então já passou até por acionistas e tudo mais. Mas isso que é interessante, né? O recrutamento, buscar a pessoa qualificada. E por que isso eu acho importante? Você imagine, você busque qualquer pessoa para trabalhar com você na sua empresa. Agora você pega, não, ela está disposta, ela quer. Tá, mas ela é qualificada, ela é capacitada. A experiência é algo que eu coloco na balança, porque às vezes a pessoa não tem, mas tem tudo o resto que pode agregar. Ok, eu mesmo não tive experiência numa época da minha vida. Então, a pessoa certa, com o perfil certo, né, e com a capacidade certa, num cargo adequado a ela, o que você ganha com isso? Você ganha que ela vai permanecer mais tempo com você. Acho que é essa conta que às vezes a gente não faz. Não, eu preciso de alguém trabalhando comigo, é logo para preencher aqui esse vazio. Mas se você pegar uma pessoa que não está adequada ao perfil ou não está capacitada, vai dar certo no início? Com certeza. Tá, quanto é esse tempo de início, Fábio? Não sei, pode ser 1 mês, pode ser 6 meses, pode ser até 1 ano ou 2. Mas logo, com o tempo vai passando, a pessoa não estando adequada, ela vai se desligar, ou a pedido, ou você vai acabar desligando, porque uma frase muito conhecida, né, no ramo empresarial né, a gente contrata a pessoa pelo currículo e muitas vezes dispensa ela pela questão comportamental. Então eu vejo que o recrutamento hoje é algo, e surgiu, e a inteligência, né, hoje, a tecnologia, né, a inteligência artificial... Eu ia te perguntar exatamente isso, quer dizer, quando a gente está olhando para a realidade de mercado, a gente vê um impacto das novas tecnologias. E uma dessas novas tecnologias é a inteligência artificial. Existem até mesmo
sites, né, como o GUP, por exemplo, que faz boa parte de um processo seletivo. Quer dizer, como é que isso impacta as relações entre os candidatos e as vagas entre as empresas? Como é que tu vê essa influência das novas tecnologias de um modo geral, da inteligência artificial em particular? Olha, eu tenho um olhar positivo. Né? Por quê? Porque, bem como tu comentou, eu tenho uma inteligência artificial, tenho um banco de dados, um banco de currículos, né? Vou pegar os dois ganchos que eu acabei falando, né? Recrutamento com a seleção, né? E depois a gente pode falar um pouco de conflitos, né? O recrutamento e seleção com a inteligência artificial, com o aplicativo, como tu comentou, o GUP, a Cretos, e tem tantos outros aí que são criados, inclusive, com pessoas da própria região, né? Mais personalizados, inclusive, do próprio segmento. Eles são uma ferramenta de criar um banco de dados. O RH, ele sai ganhando com isso, porque o que acontece? Ele evita de fazer 50 entrevistas para tirar 2 ou 3 currículos. Eu não estou falando que a entrevista deixe de acontecer, ela continua, mas não preciso fazer com 50, daqui a pouco eu vou pegar 10 entrevistas mais certeiras. Por quê? Porque lá no aplicativo, né, na base, apareceu o Fábio e o Rogério, né? Os dois são formados em administração, os dois têm experiência em gestão de pessoas, eu estou procurando um analista de pessoas. Então eu vou fazer entrevista com os dois. Quando eu não tenho essa ferramenta, esse aplicativo que me ajuda, o que acontece é que eu vou ter que lançar no mercado, lançar em algum local, né, que a gente chama de recrutamento, propagandear a minha empresa e a vaga, e isso pode surgir, inclusive, pessoas que nem têm a formação, que querem muito trabalhar. Então, assim, um número X de currículos imenso, você vai ter que separar, esses não são do meu perfil, esses daqui são, esse que eu vou fazer. A ferramenta faz isso. Né? E detalhe, dependendo da ferramenta, né? Não posso falar especificamente de uma, mas dependendo da ferramenta, ela já faz teste de perfil, já faz a separação do currículo por experiência ou não, idade, assim, e itens diversos que você colocaria ali e teria que pegar o currículo, anotar e especificar. Ela já faz isso. Então, hoje, eu tenho bons olhos, vejo isso muito bem. E o próprio recrutador, imagina um recrutador de uma grande, de um grande comércio, sei lá, qualquer negócio, né, que você precisa contratar pessoas, a rotatividade é alta, teu negócio tem uma rotatividade alta. Essa ferramenta é sensacional. Fábio, e quando a gente está falando de negócios de família e das dificuldades, né, de gestão de pessoas, entra um fator adicional, que é a família, né? Muitas vezes as empresas familiares, elas acabam trazendo para dentro do negócio alguém que não é tão qualificado, né? Isso acaba sendo um problema. Com certeza, né? E o próprio segundo tema que eu estava falando, né? A gestão de conflitos. É claro que nós vamos ter uma liberdade maior de discutir com alguém que é mais próximo de nós, que é da nossa família. Então, o negócio, quando ele é familiar, tem que ter um grande cuidado das próprias posições. Eu vou colocar o Fábio é meu irmão, mas o Fábio é meu irmão e ele não tem a formação X. Olha, pode ser que a pessoa dê certo, consiga, né, se dê bem, tenha conhecimento, vai ganhando experiência, mas também tem a grande chance, 50%, né, de dar errado. Algumas empresas, o que elas fazem, né, nesse campo que realmente é um campo minado, né? Olha, eu coloco as pessoas da família em cargos bem mais estratégicos e em cargos e profissionalizam as outras áreas, né? Então eu tenho lá o vice-presidente, o presidente, o diretor, ou a empresa é menor, eu tenho o proprietário, eu tenho o empreendedor, mas eu tenho alguém que cuida da minha folha de pagamento, eu tenho alguém que cuida do financeiro que não é da família, eu tenho alguém que cuida do RH, que daqui a pouco não é da família, mas eu tenho alguém da família que é o responsável, né, o CEO, o gestor que responde pelo RH, pelo financeiro e etc. Mas profissionalizar é um caminho muito natural, e se tu concorda comigo, quando as empresas deixam, essa empresa familiar começa a se tornar uma empresa familiar de grande porte, né? Vamos pegar, tem vários exemplos, a própria Sadia, a Randon, vocês vão perceber que o que acontece, né, também a Marco Polo, muito conhecida na nossa região,
eles vão profissionalizando os cargos de gestão e vão cada vez mais profissionalizando e colocando a família em cargos bem mais estratégicos, né, de presidência e assim por diante. É um caminho a seguir, com certeza. Você estava falando de gestão de conflitos e muitas vezes o problema que acontece dentro de uma organização e que faz com que as pessoas acabem não ficando lá é o conflito. Por talvez ter gestores não tão preparados para lidar com o conflito ou falta de tolerância muitas vezes das pessoas, né? Como é que tu vê essa questão de gestão de conflitos? Que tipo de percepção tu tens e o que se pode fazer numa mediação dentro de um contexto de conflitos? Com certeza, olha que conflitos, mesmo eu falando sobre isso, eu posso daqui a pouco me envolver em um conflito. É inevitável, né? Onde tem ser humano vai ter um conflito em algum momento. Com certeza. O que nós podemos estar mais bem preparados? Então, nesse sentido, é nesse ponto que a gente pode compartilhar. Você tem que se preparar mais. Eu diria assim, um grande segredo, eu não vou dizer que é segredo, acho que uma grande dica, né? E que eu diria é a comunicação. Sabe? A comunicação é algo assim, no sentido geral mesmo, e também de se comunicar o relacionamento interpessoal, a comunicação interpessoal. Se relacionar bem. Mas a gente sabe que as pessoas têm perfis diferentes, às vezes não é o mesmo que o teu, é diferente. Então tu tem que ter um olhar de empatia, um olhar de resiliência, né? Contar, parece brincadeira, mas contar até 10. Se você chega, né, ou chego eu para você naquele momento, mas o Fábio ele não age assim, como é que ele agiu assim comigo, né? O contar até 10 ajuda. Vocês não, a pessoa, eu, você, nós não sabemos o que aconteceu do trajeto de casa até aqui. Um pneu furou, o carro bateu, o filho está no hospital. Pode ter acontecido alguma enfermidade, algum problema no caminho que gerou isso. Então nós precisamos, o líder, principalmente o gestor, ele precisa ser um bom ouvinte. Ele precisa ter, não é a empatia, uma palavra bonita, né? Não, ela tem que ser praticada. É tentar se colocar no sentimento do outro. Qual é a experiência de vida daquela pessoa, né? Será que ela sempre chega atrasada? Será que ela sempre comete aquele erro? Eu acredito que a resposta é não, sempre não. Mas alguma coisa aconteceu naquele momento e o gestor tem que ter esse feeling. E para ter esse feeling, de novo volto, comunicação no sentido de relacionamento interpessoal, né? Se relacionar bem com o outro. Então, vai resolver o conflito? Talvez não. Vai amenizar? Com certeza. E daqui a pouco pode até solucionar. Como eu comentei antes, daqui a pouco eu estou lá trabalhando, nós temos 4, 5 pessoas no mesmo ambiente, eu levanto a voz contigo, você já não gosta, eu estou fazendo uma brincadeira, tu não gostou da brincadeira. E uma bobagem, às vezes? Uma brincadeira, né? Uma bobagem mesmo. E isso pode gerar um conflito mais intenso. Agora, se eu tenho um gestor, um líder, alguém preparado, e não tem que ser só o gestor, estou colocando aqui a responsabilidade nele, mas pode ser um colega bem preparado, que vai dizer assim, não, calma aí, Rogério, vamos tomar uma aguinha agora. Só tirar do contexto, né? Tirar do contexto é uma técnica de resolução de conflitos. Tira do contexto, vamos conversar. Vem tomar uma água comigo, senta aqui. Aconteceu alguma coisa? Não, ele estava só brincando. Vamos agora tomar um café, eu e você. Sabe, tirar a pessoa do cenário ajuda e muito. Muitas vezes resolve já o conflito e nem acontece. E até mesmo fazer a pessoa raciocinar sobre alguma coisa. Não, explica de novo tal coisa, ou por que tu acha isso? Quer dizer, fazer a pessoa sair daquela emoção, quebrar aquela emoção e entrar num contexto de razão, né? É a lógica do contar, né? Porque na hora que tu conta, conta até 10. Tô fazendo meu cérebro funcionar de uma outra forma, então também ajuda, né? Com certeza, o fato, né? O conflito... a emoção tu não consegue raciocinar, mas se tu começar a pensar no fato, muitas vezes você pode perceber, não, realmente, acho que eu estou equivocado. Ou mesmo se a outra parte não está agindo de uma maneira correta, você parando, tirando do contexto, sentando, tomando uma água, você também alivia as tuas emoções, mesmo sabendo a outra parte realmente está errada. Então, vai ter que conversar a respeito, né? Aí tu falou da mediação, né? Quem tem essa mediação, quem tem essa responsabilidade primária é o líder, é o gestor. Mas isso não quer dizer que é só ele.
um colega do lado, um colega que experienciou, um colega experiente, né, que não quer que vá adiante esse conflito, ele também pode mediar nesse momento, aquele momento realmente próximo, né, do evento. E nunca deixar isso para muito longo depois do fato acontecido, né. E dentro de uma empresa familiar é muito mais fácil de acontecer um conflito, justamente porque a gente tem aquela... Já traz, não tem separar casa com trabalho, com empresa. É difícil. Né? Você tem a tua vida familiar, tua vida profissional, a gente chama assim, mas é tudo junto. Eu carrego as emoções, as minhas preocupações e também as minhas alegrias de casa, eu trago para o meu ambiente de trabalho. Então, se eu trago e com pessoas que daqui a pouco eu convivo todo dia, mas é uma empresa que não é familiar, tem o seu respaldo. Agora, imagina você trazer de casa, e tu chega em casa e na empresa também estão os de casa, né? Estão as pessoas queridas de casa, mas é a pessoa que você discutiu na hora do almoço. Então fica mais a flor da pele, com certeza, mas a técnica é a mesma. Pessoal, a comunicação, é o relacionamento interpessoal, é o falar, é o sair da cena do acontecido no momento, né? É colocar para sentar, tomar uma água, um café, e a experiência do líder, do gestor, em tratar isso. Professor, administrador, consultor Fábio Ribas, a gente está chegando ao final aí do nosso tempo de entrevista, mas eu quero pedir para tu deixar uma mensagem para quem está nos assistindo aqui no programa Negócio de Família. Ah, com certeza. Eu diria assim, ó, não estou buscando aqui nada de... Não é religião, né? É um líder, né? É um líder que a gente acaba lendo, sabe que historicamente existiu. Né? O próprio Jesus Cristo foi um grande líder, na minha percepção, né? Então, buscando nesse sentido, e até lembro de algumas passagens, às vezes, leio para tentar eu me preparar, né? Então, ele coloca várias questões que é olhar ao próximo, né? Então, quando você tem alguma dificuldade, como tem um conflito, ou quando tem até um problema na empresa ou algo semelhante, pessoal, refletir a respeito sobre isso, né? Olhar a outra pessoa com outros olhos, né? Como é que eu posso ser um bom professor, né? Sendo um bom professor, tendo um olhar bom para com os alunos, né? Entender que às vezes tem um que se atrasou porque teve um problema em casa, né? Entender que a pessoa não foi bem na prova, né? Porque ela teve uma dificuldade, ela tem uma dificuldade diferente. E o teu colaborador na tua empresa familiar, né? Você conhece a vida dele? Sabe da onde que ele vem? Sabe das dificuldades da família dele, sabe também das alegrias e das conquistas. Isso é importante para uma boa gestão de pessoas, né? Essa proximidade. E tudo isso eu digo, um relacionamento interpessoal, uma comunicação interpessoal bem efetiva, você vai ter muitas respostas para gerir bem as pessoas na sua empresa. Muito bem, obrigado, Fábio, por ter vindo aqui bater esse papo conosco e os nossos telespectadores. Obrigado, eu agradeço ao Rogério e agradeço o tempo de vocês por estar aqui nos assistindo. Para você que esteve conosco até agora, você sabe que todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós estamos juntos aqui na TV Cidade de Farroupilha. Se você quiser ter a sua marca aparecendo ao longo do programa, entre em contato conosco. Quem sabe você pode ser um apoiador do programa Negócio de Família ou da TV Cidade de Farroupilha. Segunda-feira que vem tem mais, nos vemos lá. Tchau, tchau!